Salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol Regatas. Aqui nesse canal só Botafogo, família. O negócio é o seguinte, né? Chegando aqui no Rio de Janeiro, né? Voltando pro Rio, estava em São Paulo, não estava em Salvador. Pra muita gente, pô, Bruno, cadê você no jogo? Tal, não sei o quê. Não pude ir, né? Passei a semana trabalhando lá em São Paulo. Então acabou que eu não deu, né, pra me fazer presente. Inclusive não pude sequer assistir ao jogo, né? Ao vivo, ali no momento que estava rolando a partida no Barradão, eu não pude assistir a partida. De todo modo, tá legal? A gente assistiu o jogo, reviu as partidas, né, os melhores momentos, os lances, e a gente vai ter aí um diagnóstico, né? O pós-jogo foi feito pelo meu parceiro Vitor Samurai, gente boa pra caramba, tá sempre aí atento no Botafogo, é o social media, é o ADM lá do canal Brown Fogo, nosso parceiro aí. E agora te falo aqui mais um pouquinho sobre o que foi essa partida e também atualiza alguns pontos, né? Data FIFA, aí já temos uma boa notícia, eu diria, né? Savarino fica fora da lista de convocados da seleção venezuelana. Era o único jogador que o Botafogo, entre aspas, perderia, tá legal? Para a disputa, né? Desses amistosos, né? Dessas partidas das seleções. Só que é aquilo, cara, houve meio que um bom senso, sabe? O Savarino não pode dizer, ó, não vou. Teve uma galera falando, por que o Savarino não fala pra não ir? Não tem como você falar pra um treinador que você não vai pra seleção, né? Mas existe ali um bom senso, né? Que existiu com o De La Cruz no Uruguai e tá existindo também com o Savarino no Botafogo e com outras equipes, tá legal? Por exemplo, as eliminatórias da Conmebol já acabaram, né? Já não estamos tendo mais nenhum tipo de confronto, né, de compromisso, melhor dizendo, visando classificação para a Copa do Mundo. Ou seja, só amistoso. No caso da Venezuela, é menos importante ainda, por exemplo, que o Brasil, que o Uruguai, porque são equipes que estão se preparando aí para a Copa. O Brasil, principalmente, porque está com um trabalho recente do Ancelotti, ele tem que fazer teste, é um cara que está conhecendo os jogadores brasileiros. Agora, a Venezuela, não vai fazer mais nada. A Venezuela agora ela só faz amistosos, né, ganha um dinheirinho e depois ela se prepara para o ciclo da Copa do Mundo do ano que vem, que vai acontecer daqui mais de um ano. Então não tem muito o que fazer. Então o Savarino, meio que o staff entra em contato, fala, cara, assim, ele não tá 100%, ele tá se recuperando de algumas situações, ele tá numa reta final que é importante para o Botafogo, no bom senso, portanto o Savarino não é convocado. Isso é muito bom, porque agora o Botafogo vai ter o grupo integralmente, tirando os que estão machucados, evidentemente, aptos, disponíveis para a sessão de treinamentos aí, obviamente que vai ter a folga, né, mas vamos ter treinamentos visando o próximo jogo do Botafogo, que é bem acessível, né, uma partida contra o Sport Recife, que já está rebaixado, né, inclusive curioso, o Botafogo ele pode rebaixar matematicamente o Sport, justamente, foi o Sport que rebaixou o Botafogo lá em 2020, né, vocês se lembram, no estádio Newton Santos. São as curiosidades, são as voltas que o mundo da bola dá. Mas vamos lá, gente, falando um pouquinho sobre o jogo, tá? 0-0, se tem um aspecto que vem melhorando no Botafogo ao menos é a defesa, sabe? O Botafogo ele vem construindo uma solidez defensiva maior. Acho que alguns ajustes foram feitos, acho que o Botafogo está se entendendo melhor defensivamente. O Botafogo é uma equipe que ela sofre poucos riscos contra o Mirassol. A gente viu ontem, né, o Mirassol, né? Acabando com o Palmeiras, podia ter sido 4-5-1. O Mirassol teve duas oportunidades claras contra o Botafogo lá no Maião. O Mirassol está invicto no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Aí o Botafogo foi jogar com o Vasco, que vivia uma fase melhor. Apesar do futebol é foda, né? Agora o Vasco tem 3 derrotas seguidas. De todo modo, a gente está falando de uma equipe que, tava numa sequência boa, tudo mais. O Botafogo vai lá, pega cheio de desfalque. Tudo bem que o Vasco também tinha desfalques. 3-0. E agora o Botafogo jogou com vitória. E se não fosse a falta de eficiência dos nossos jogadores no primeiro tempo, o Botafogo poderia ter saído com os 3 pontos e poderia ter passado o Bahia na tabela de classificação. Poderíamos estar repercutindo aqui o Botafogo alcançando a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Barbosa perdeu um gol inacreditável, nível David, né? Assim, debaixo da trave ele isolou a bola por cima do gol. Tivemos o Tuco Corrêa também perdendo uma oportunidade clara. E na reta final do jogo eu esqueci quem foi que perdeu um gol também, né? Me lembrem aí nos comentários. De todo modo, no segundo tempo, Jair Ventura fez alguns ajustes, melhorou
o que estava sendo falho ali para a equipe do Vitória. E aí o que eu acho que, assim, eu não curto muito a leitura de jogo do David Ancelotti durante a partida. Acho que ele demora a fazer essas mudanças, acaba tomando meio que um nó durante o jogo dos adversários, dos treinadores oponentes. E com isso, o jogo no segundo tempo foi bem amarrado, né? 0-0, eu não acho nenhum absurdo empatar em 0-0 com Vitória fora de casa, né? Contanto que o Botafogo ele faça a sua parte dentro de casa também. Agora o Botafogo vai ter 5 partidas até o fim do Campeonato Brasileiro, galera. E isso é bem importante, né? Porque, assim, eu acho que as coisas elas estão se alinhando para o Botafogo ter jogos mais tranquilos, sabe? Quem tava brigando para não cair, agora já tá numa situação, por exemplo, o Sport é o próximo adversário. O Sport já caiu. Não deve fazer muita força para ganhar o jogo. O Grêmio já ganhou ali pontos significativos que não tá mais brigando propriamente para cair, tá? Corinthians também tá numa situação ali de meio de tabela, já não tá mais brigando efetivamente pela Libertadores. Então o Botafogo vai enfrentar equipes que elas não... já estão pensando um pouquinho mais nas férias, já estão com a cabeça mais em 2026. São 5 jogos do Botafogo, a começar no dia 18 de novembro até o final da temporada, beleza? O Botafogo ele vai ter o confronto diante do Sport, o Botafogo vai encarar o Grêmio, o Botafogo pega o Corinthians na Neoquímica Arena, justamente naquele mágico dia 30 de novembro, quando fizer um ano da conquista exata, né, da conquista da Libertadores do Botafogo, o Botafogo vai estar, né, estaremos na Neoquímica Arena assistindo a um jogo do Glorioso, tá bom? E além disso, nós vamos ter aí o fechamento do Campeonato Brasileiro do Botafogo contra o Cruzeiro, que eu diria que também pode estar numa fase ali de... porque o Cruzeiro não está nem disputando o título e já está classificado, né? O Cruzeiro carimbou vaga na Copa Libertadores nessa última rodada no empate contra o Fluminense. E para fechar, o Botafogo vai encarar o Fortaleza. Fortaleza aí sim, eu acho que pode estar brigando aí para não cair, mas também existe a possibilidade do Botafogo enfrentar o Fortaleza já rebaixado. Então o Botafogo ele tem 5 jogos, né? Se eu não me engano, 3 deles dentro da sua casa, tá? Contra equipes que, assim, podem ser equipes melhores, como é o caso do Cruzeiro, podem ser equipes ali parelhas, como o caso talvez do Corinthians, podem ser equipes piores, como é o caso do Sport, mas o Botafogo ele vai estar numa situação ali mais focado em se comprometer, se classificar para a fase de grupos da Libertadores, tentar abocanhar esse Mirassol, que tem jogos difíceis, só que o problema é que o Mirassol ganha até os jogos difíceis, né? De todo modo, eu acho que o Botafogo ele consegue beliscar. Se você olhar para a tabela do Bahia, de outras equipes, eu acho que o Botafogo, se concentrar, se fizer a sua parte, esse é o grande problema dependendo do Botafogo, ficar em 5º lugar, beleza? E aí, dependendo, o 5º colocado também vai para a fase de grupos do Campeonato Brasileiro. Acho que é muito importante o Botafogo mirar esse G5, que dependendo do 5º colocado, vai diretamente para a fase de grupos, o que seria fundamental para o planejamento do Botafogo. O Botafogo vai ter um orçamento mais limitado no ano que vem. O Campeonato Brasileiro já começa em janeiro, então jogar uma pré-Libertadores no meio disso pode não ser muito bom. Enfim, um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.